Olá, o Conexão Potiguar tem o prazer e a alegria de receber na edição de hoje a senadora Fátima Bezerra, que já está aqui comigo, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Fátima? Como vai a senhora? Olá, amigo Pinto, dizer da alegria, né? E cumprimentar os telespectadores, os ouvintes, os que estão nos acompanhando aí nas redes. Inclusive o povo das redes sociais. Sim, não, exatamente, né? Perfeito. Senadora, queria pedir para a senhora... Nós já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. É porque, bom, nós estamos gravando agora. Agora, olha, nós vamos ao ar pela Band, às 7 da manhã, de nosso programa de segunda a sexta-feira, na TV Gazeta, sábado e domingo às 7 da noite, e pela live no Potiguar Notícias, no Facebook. Senadora, queria pedir para a senhora fazer um balanço do seu mandato neste ano de 2017. Olha, Pinto, com relação ao mandato, eu destacaria o papel importante, sem falsa modéstia, que nós desempenhamos na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Isso porque, na condição de presidente, nós tivemos a oportunidade de pautar o debate de temas muito relevantes, não só para o Rio Grande do Norte e para o Nordeste, mas para o Brasil. No caso do Rio Grande do Norte e do Nordeste, destaco aqui a questão da gestão das águas e o tema da segurança hídrica, né? Foi fundamental todo o esforço que a CDR fez. Por quê? Porque recolocou a agenda do projeto de integração de bacias do São Francisco na ordem do dia do Congresso Nacional, quando nós realizamos várias audiências públicas, inclusive com a presença do ministro da Integração Nacional, quando realizamos a chamada Caravana das Águas, em maio de 2017, com o intuito exatamente de lutar pela retomada do eixo 1, do eixo norte da obra do São Francisco, que encontrava-se paralisada, quando realizamos várias audiências públicas aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba e etc. O fato é que nós demos tanta prioridade a esse tema da segurança hídrica que foi a política pública para ser avaliada no ano de 2017, que nós escolhemos no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional. Em que estágio nós estamos hoje? Primeiro, a obra do São Francisco foi retomada, né? E mais uma vez quero dizer aqui do quanto a CDR contribuiu para a retomada dessa obra. Segundo, o ministro anunciou na Comissão de Desenvolvimento Regional, depois reiterou em outras ocasiões, o seguinte calendário, que as águas do São Francisco estão previstas para serem entregues primeiro no mês de janeiro, chegando ao Ceará, e no prazo de 90 dias, chegando a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Para tanto, paralelo a isso, nós cobramos as providências com relação à questão do ramal Apodi-Mossoró, que sequer projeto executivo... Isso aí é uma responsabilidade do governo do estado ou é do governo federal? Não, do governo federal. O ramal Apodi-Mossoró sequer projeto executivo pronto tinha. E quando eu falo aqui do ramal Apodi-Mossoró, eu estou falando de uma obra que precisa ser construída para que as águas do São Francisco, quando forem liberadas para o Rio Grande do Norte, não contemple apenas uma parte da população, né? Ela tem que contemplar a população como um todo. E, para tanto, o ramal Apodi-Mossoró é imprescindível. Isso significa abastecer quais açudes? Vou dizer, significa abastecer toda a região, oeste, médio-oeste e alto-oeste. Que é a que mais sofre? Que é a que mais sofre. É a que mais sofre. Pra você ter uma ideia, nós temos lá a barragem de Pau dos Ferros. Foi uma obra do PAC, do governo da presidenta Dilma, concluída, e até hoje não caiu uma gota d'água lá. Por quê? Porque são 6 anos seguidos de seca. O ramal Apodi-Mossoró vai tratar de dar segurança hídrica a um conjunto de mais de 60 municípios localizados
na região oeste, onde está inclusive a segunda cidade em matéria de densidade populacional do Rio Grande do Norte, que é exatamente Mossoró. Pinto, repito, esse ramal importantíssimo, enquanto obra do São Francisco, sequer projeto executivo pronto tinha. Mas a mobilização que nós fizemos no âmbito da CDR, registre-se aqui, papel importante do Fórum Oeste Potiguar, que reuniu todas as entidades da sociedade civil lá na região do Alto Oeste, e o fato é que já tem um projeto executivo pronto, o fato é que o ministro, na CDR, assumiu o compromisso de solicitar recursos ao governo federal, no Orçamento Geral da União de 2018, bem como, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, eu destinei uma emenda de comissão no valor de 400 milhões, aliás, de 300 milhões, para a construção do ramal Apodi-Mossoró. Então, qual é o nosso papel agora? Vigilância, mobilização, para que o ministro consiga o orçamento, os recursos necessários para que a Apodi-Mossoró tenha início em 2018. Até porque nós estamos falando de uma obra de quase 3 bilhões de reais. É uma obra para ontem. De 0 a 10 ela foi... de 0 a 10 a obra hoje, qual o nível que ela está? Quanto ainda falta em termos percentuais para ser concluída? Não, o ramal Apodi-Mossoró, você está falando? Não, essa não foi nem... Não teve nem início. Nem início. Por isso que eu reitero aqui o quanto é imprescindível que ela comece em 2018, porque isso é uma obra que vai levar mais de 2 anos, né? Ainda com relação ao São Francisco, outra providência que nós exigimos do ministro, que acionasse o governo do estado, do Rio Grande do Norte e até a Paraíba também, dado que o rio, né, enfim, tem a fronteira com a Paraíba, me refiro ao rio Piranhas-Açu. O que precisa ser feito no rio Piranhas-Açu? Desobstruir o leito do rio. Esse debate há mais de 20 anos tem o rio está entupido em vários locais. Assoreado, entendeu? Então precisa desobstruir o leito do rio, porque você imagine, né, a tragédia, ou seja, do sonho a gente passaria para a tragédia, que é, no primeiro semestre do ano que vem, as águas liberadas para chegarem ao Rio Grande do Norte, e vai adentrar exatamente pelo leito do rio Piranhas-Açu, e isso não puder ser feito, ou então demorar muito tempo. Por quê? Porque o leito está totalmente obstruído. Então, né, essa foi outra providência que nós cobramos do ministro, que aí o governo do estado tem que participar intensamente, chamar as prefeituras, etc. Uma outra providência ainda dentro do São Francisco, a conclusão de Oiticica, porque enquanto o ramal Apodi-Mossoró sequer teve início, a Oiticica teve início, e agora nós estamos lutando pela sua conclusão. Falta quantos por cento? Não, Oiticica já está com mais de 60%, em torno de 60% concluído, ou seguramente mais de 50% da barragem de Oiticica está concluída. Fica ali em Jucurutu. É uma importante barragem, vai figurar entre os 3 maiores reservatórios em matéria de segurança hídrica do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos também vigilantes no tocante a isso, para que não falte recursos e ela seja entregue até dezembro. Por fim, ainda no tocante ao São Francisco, Pinto, precisa que a gente ressaltar que essa obra, para ser concluída, porque Lula, né, vai passar pela história, né, com o gesto de estadista que ele teve, porque foi quem tirou a obra da gaveta. Essa obra vinha sendo prometida desde de Dom Pedro I, desde o Império, mas quem teve determinação e ousadia para tirar a obra do papel foi Lula. E a presidenta Dilma, a despeito de toda a sabotagem que ela enfrentou já naquele período pré-impeachment fraudulento, me refiro a 2015, mesmo assim ela fez todo esforço e a obra naquele momento não foi contingenciada. O que significou Lula e Dilma deixarem o projeto do São Francisco em torno de mais de 94% concluído. Por isso que hoje nossa vigilância para que o governo atual
conclua a obra. Para tanto, ainda falta mais de 6 bilhões de reais, até porque não basta só também concluir a obra física do São Francisco. É preciso agora investir mais do que nunca fortemente nas ações de revitalização do Rio São Francisco. O que é que significa isso? Significa também cuidar das matas ciliares do São Francisco, né? Fazer todo o processo de desassoreamento. Significa, por exemplo, algo fundamental, que é o tratamento de resíduos sólidos, do lixo, por onde as águas do São Francisco passam, por esses municípios. Evitar jogar lixo dentro do rio. Com certeza. Outra questão, Pinto, esgotamento sanitário. E você há de convir que a maioria esmagadora das prefeituras não tem a menor condição, né, de fazer com os recursos que a prefeitura tem. Isso é impossível. A prefeitura vai lá ter condições de fazer um tratamento adequado da questão do lixo, a questão, por exemplo, do saneamento ambiental. Então, quando a gente fala de ações de revitalização do São Francisco, é preciso, né, trocando em miúdos, que o governo federal assegure orçamento para as prefeituras, para os governos do estado, para que o saneamento básico saia do papel. Nós precisamos dar vida ao São Francisco, para que o São Francisco, né, dê vida exatamente a nós, o povo nordestino. Pinto, quando nós pautamos essa questão da gestão das águas, a segurança hídrica, com foco na retomada da obra do São Francisco, foi levando em consideração um dado inquestionável: o drama pela qual passa o Nordeste, em particular o Rio Grande do Norte. 6 anos seguidos de seca. Nossos principais reservatórios, simplesmente com a capacidade hídrica abaixo de 12%. Basta dizer que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o nosso principal pulmão em matéria de segurança hídrica, está prevista para entrar em volume morto em dezembro. Daí porque, repito, né, a decisão acertada que nós tomamos no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional de pautar a questão da segurança hídrica. E vamos continuar, né, dando toda a atenção a esse tema em 2018. Agora, acrescenta ainda aqui outros temas que a comissão deu uma grande contribuição. Por exemplo, a questão dos bancos postais. Vocês lembram que fomos surpreendidos com uma decisão fria, né, desse governo ilegítimo que aí está, simplesmente de fechar os bancos postais pelo país afora. O Nordeste ia ser a região mais prejudicada. O Rio Grande do Norte, um dos estados mais prejudicados. O que é o Banco Postal? O Banco Postal foi uma parceria exitosa, criada na época no governo do presidente Lula, entre os Correios e o Banco do Brasil. Por isso que Banco Postal. E com isso, Pinto, foi possível fazer um processo de inclusão bancária, permitindo a muitos municípios aqui no Rio Grande do Norte que tivesse acesso aos serviços bancários básicos. Pra você ter uma ideia, mais de 100 municípios aqui no Rio Grande do Norte têm os bancos postais. E o que acontece? Simplesmente eles alegando a necessidade de redução de custos, tempos de congelamento dos gastos públicos, da emenda da morte, que é a emenda 95, que congelou os gastos públicos. O que eles fazem? Né? Para reduzir custos, fecha-se todos os bancos postais, sem levar em consideração o sofrimento que a aposentada enfrentará quando o banco postal lá da sua cidade for fechado e ela ter que se deslocar 80, 100, mais de 100 quilômetros para ir em busca da sua aposentadoria, da sua pensão. Sem levar em consideração, inclusive, o quanto, né, esses bancos postais movimentam a economia desses pequenos municípios, na medida que oferece esses serviços bancários básicos, né, abertura de contas, pagamento de taxas, etc. Bom, a Comissão de Desenvolvimento Regional se levantou, né, junto com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui do Rio Grande do Norte, que foi quem trouxe o tema. Participando de audiência pública na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte, iniciativa do deputado Fernando Mineiro e de outros parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. Realizamos 3 audiências públicas na CDR, convoquei o presidente dos Correios, ele foi para a CDR,
Fomos a audiências lá na Superintendência dos Correios, toda a bancada federal do Rio Grande do Norte participou também intensamente, e o fato é que conseguimos evitar, né? Mas esse ataque à cidadania do governo ilegítimo, que seria fechar os bancos postais, eles estão funcionando. Outro tema rapidamente aqui da CDR foi o tema da crise financeira dos municípios. Os municípios aí ameaçados, inclusive, né, de fechar suas contas até dezembro, leia-se pagar 13º, etc. A CDR participou intensamente desse debate, inclusive contribuindo para que a pauta legislativa de interesse dos municípios no Congresso Nacional fosse agilizada, fosse aprovada. Outro tema também foi nos associarmos à Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, coordenada pelo senador Requião, que esteve inclusive aqui em Natal, a Frente Parlamentar em Defesa da Eletrobras, da Chesf, porque o governo, né, nessa política entreguista, né, quer vender o país, simplesmente ousando em privatizar uma empresa como a Eletrobras, que vale cerca de 400 bilhões, e eles querem vender na Bacia das Almas por 20 bilhões. Então nós estamos muito integrados nessa luta, né, para que isso não prospere. A refinaria Clara Camarão, a questão do petróleo, né, nos preocupa muito a situação pela qual já passava o Rio Grande do Norte em matéria de desinvestimentos da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte, até porque a Petrobras para nós não é uma empresa qualquer, ela é um dos mais principais ativos do ponto de vista de promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte. Então, esse desinvestimento da Petrobras, para nós se torna mais grave ainda diante desses tempos que nós estamos vivendo, de política entreguista, de entregar o nosso pré-sal às multinacionais. Tanto é que está aí os campos maduros no Rio Grande do Norte abandonados, tanto é que recentemente fizeram aquela mudança do status da refinaria Clara Camarão, saindo do refino para a indústria. Então nós chamamos a direção da Petrobras lá para a Comissão de Desenvolvimento Regional para fazer esse debate, e vamos continuar vigilantes nisso aí. E um outro tema que eu também destacaria na CDR, fundamental para o desenvolvimento regional, que é o tema da educação, até porque não há como você pensar em desenvolvimento regional e desenvolvimento nacional se você não tiver uma agenda forte de investimentos na área da educação. Primeiro, começando que a educação não pode ser encarada como gastos, e sim como investimento, né? Daí porque nós pautamos, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional, o debate do Fundeb. Isso porque tem uma proposta de emenda à Constituição, de número 24, de autoria da senadora Lídice da Mata, da qual eu sou relatora, que prevê não só tornar o Fundeb uma política permanente, já que a vigência do Fundeb termina em 2020, mas também tratar do tema do financiamento. Então, nesse sentido, nós realizamos um ciclo de debates regionais no segundo semestre de 2017 e vamos dar continuidade a esse ciclo de debates regionais sobre o Fundeb agora no primeiro semestre de 2018, para que essa PEC seja aprovada ainda em 2018. Pinto, aprovar o Fundeb significa aprovar a mais importante, a continuidade da mais importante política de financiamento voltada para a educação básica já implementada no nosso país. O Fundeb nasceu no governo do presidente Lula em 2006. O Fundeb, que na época, enquanto deputada federal, eu tive a alegria de ter sido a relatora, e agora no Senado estou sendo a relatora novamente. Então, assim, defender o Fundeb nesse momento é fundamental nesses tempos de retrocessos que nós estamos vivendo, nesses tempos de congelamento dos gastos públicos, onde o próprio Plano Nacional de Educação está ameaçado. É fundamental defender o Fundeb. E, repito, nós não queremos apenas, com essa proposta de emenda à Constituição, dar continuidade ao Fundeb, prorrogar o Fundeb, tornando o Fundeb permanente no corpo da Constituição. Nós queremos também aumentar a participação financeira da União junto aos estados e municípios. A União só entra com 10%.
Isso, aliás, é uma reclamação de todos os estados e dos municípios. Com certeza, até porque aumentar, ampliar a participação financeira da União, como os estados e municípios vão realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação? Isso é um debate, né, para o qual... Os municípios estão em situação muito difícil financeira. Senadora, eu pedi licença à senhora para a gente mudar um pouquinho de tema, vir aqui mais para o debate da Grande Natal e também falarmos de política, sugerindo às pessoas que estão nos acompanhando pelo Potiguar Notícias, entre em Potiguar Notícias e compartilhe, porque assim seus amigos todos do Facebook passam a ver também aqui, acompanhar a entrevista com a senadora do Partido dos Trabalhadores, Fátima Bezerra. Senadora, hoje mesmo a senhora participou aqui junto com o staff do prefeito Rosando Taveira e também com o DENIT, da inauguração dessa obra aqui que está na cidade de Parnamirim e também na divisa da cidade do Natal, as obras do DENIT. E o prefeito Rosando Taveira falou que tem o DNA da senadora Fátima nesta obra. Queria que a senhora explicasse melhor para os nossos internautas, os nossos telespectadores. Bom, Pito, fizemos nada mais, nada menos do que o nosso dever, a nossa obrigação. O fato é que quando da duplicação e ampliação da BR-101, essas obras complementares não constavam, né? E lembro-me que, à época, quem primeiro me alertou sobre isso foi o então prefeito Maurício Marques, né? E, de imediato, você me conhece, eu desencadeei todo um processo de mobilização junto ao governo federal, que essa é uma obra do PAC, do governo da presidenta Dilma, né? E a ministra Miriam Belchior, à época, ministra do Planejamento, eu disse para ela que era inadmissível, né? Nós não podíamos, de maneira nenhuma, deixar de contemplar Parnamirim, a região metropolitana, etc., e tal, com essas obras remanescentes. Ela foi sensível, né? E terminou que nós pactuamos de que eu iria apresentar uma emenda ao plano plurianual. Assim foi feito, 2011 a 2015. A emenda, claro, né, foi aprovada pelo governo federal, pela presidenta Dilma à época, e graças a Deus a obra começou. E hoje, né, está sendo entregue essa primeira etapa, que é o viaduto Clementino Câmara, aqui na altura de Pium. Essa é uma obra orçada no valor de cerca de mais de 145 milhões de reais. São 5 viadutos, 7 passarelas, são 2 trincheiras, ou como se diz, os chamados túneis. O fato, Pinto, que você sabe muito bem, o inferno astral que esse engarrafamento aqui do tráfego, do trânsito, Parnamirim, Natal, etc. É uma coisa de insuportável, né? Então, essas obras, que são chamadas obras remanescentes, complementares da ampliação da BR-101, repito, graças a Deus está em andamento. A bancada federal Justiça Seja Feita, né, sempre dedicou muita atenção à questão dessa obra, tanto é que todo ano a bancada federal destina das emendas coletivas a que se tem direito, uma delas é aqui para Maria Lacerda, para essas obras remanescentes. Para o ano de 2018 já tem assegurado 53 milhões de reais, emenda de bancada, emenda coletiva. Por isso que eu disse lá na inauguração que o que a população de Parnamirim, que todos nós temos que ficar vigilantes, é para que esses recursos não sejam contingenciados nesses tempos de congelamento de gastos públicos que a gente vive, né? Enfim, ficar vigilante para que esses recursos não sejam contingenciados, sejam disponibilizados para o DENIT, para que a obra seja entregue até dezembro de 2018, conforme o calendário. Pinto, essa obra, você sabe que ela diz respeito a uma das principais portas de acesso à capital, né? E não é só Parnamirim, Natal, toda aquela região que vem da região oeste a sul, a região central, Potengi, Agreste, adentra, né, aqui pela BR-101, sem contar o fluxo regional também. Então, é uma obra fundamental, porque ela vai melhorar exatamente a fluidez
né, ali nessa área, que tinha um tráfego caótico, insuportável, vai trazer segurança, maior segurança, enfim, vai trazer, né, um grande ganho do ponto de vista de mobilidade para o povo de Parnamirim, Natal e do Rio Grande do Norte. Perfeito. Senadora, pedir licença à senhora para a gente mudar um pouquinho o tema e falarmos um pouco de política. O ano que está encerrando o ano de 2017, o ano de 2018 será um ano de eleições. Eleições para governo do Estado, para senadores. A senhora tem mandato, mais 4 anos de mandato, mas vai ter duas vagas no Senado. Também renovação para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal. O Partido dos Trabalhadores vai ter candidato a governador do Rio Grande do Norte. A senhora é pré-candidata? Que o partido vai ter candidato ao governo, vai. Agora, se eu vou ser candidata, eu não posso lhe responder ainda. Não, senadora, está tão perto. Não, veja bem, Pinto, é claro que eu não descarto de maneira nenhuma essa possibilidade de disponibilizar meu nome, né, para que, para as eleições de 2018, disputar o governo do Estado. Estamos avaliando isso com todo carinho, né, com toda atenção, mas o fato concreto é que o PT, recentemente, através de uma reunião ampliada do diretório estadual, bateu o martelo, tem candidato sim próprio, tem candidatura própria sim ao governo do Estado em 2018. Nossa outra prioridade também vai ser recuperar a cadeira da Câmara Federal que o PT perdeu em 2014, quando eu me elegi deputada federal. Senadora, né? Quando eu me elegi senadora, desculpe. Então, retomando, recuperar a cadeira de deputada federal que nós perdemos quando eu me elegi senadora. Perfeito. Outra prioridade não só manter a vaga na Assembleia Legislativa, ocupada brilhantemente pelo deputado Fernando Mineiro, mas ampliar sim a nossa presença na Assembleia Legislativa. Também a disputa para o Senado, nesse sentido temos mantido conversações com a deputada federal Zenaide Maia, pré-candidata ao Senado, deputada Zenaide Maia que foi contra o impeachment, mais do que isso, né, tem se posicionado firmemente, coerente, né, na luta contra a agenda de retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então nós temos conversado com a deputada federal Zenaide Maia, iniciamos uma conversa ainda preliminar com o PCdoB, no mais estamos aguardando a deliberação do Diretório Nacional no que diz respeito ainda à política de alianças. Mas é evidente, Pinto, que volto aqui a colocar, nós estamos avaliando tudo isso com muito zelo, até porque eu sempre tenho dito que, antes de mais nada, eu tenho mais a que agradecer a generosidade do povo potiguar. Eu digo isso porque as pesquisas que têm sido realizadas e divulgadas, diga-se de passagem, pesquisas encomendadas pelos nossos eventuais adversários, todas elas, o povo potiguar, quando consultado sobre a sucessão de 2018, me coloca em primeiro lugar nas pesquisas. Então, assim, agradecer, porque eu encaro isso como uma manifestação que, aliás, tem sido crescente, por onde eu ando, por todas as regiões do Rio Grande do Norte, essas manifestações que eu as recebo com muita humildade, com muita simplicidade, mas as recebo como um incentivo, como um gesto de carinho e de respeito pelo nosso trabalho. As pessoas que a gente escuta diz que a senhora será candidata também porque a senhora tem mandato a senhora tem mais 4 anos de mandato. Logo, seria estratégico para o Partido dos Trabalhadores que fosse o seu nome. Não, veja, eu respeito, mas jamais tomaria uma decisão desta magnitude pautada por esse aspecto, de maneira nenhuma. Até porque, veja bem, não basta apenas a gente se colocar como candidato. Isso exige do PT e dos nossos possíveis aliados um grau de responsabilidade muito grande, tendo em vista a realidade dramática pela qual passa o Rio Grande do Norte, né? É por isso mesmo que o PT, durante esse semestre de 2017, realizou todo um ciclo de debates programáticos
o Brasil que o povo quer, sintonizado com o Rio Grande do Norte que o povo quer. Até porque o projeto de candidatura própria do PT, seja no Rio Grande do Norte, seja nos demais estados, ele não está descolado do projeto nacional, onde a nossa principal prioridade é a candidatura do presidente Lula, né? Então, veja bem, nós temos feito esse debate programático, Pinto, no sentido de chamar, né, a sociedade, porque a situação do Rio Grande do Norte é dramática. O Rio Grande do Norte é uma espécie de um navio à deriva, né, sem tripulação e sem plano de navegação, né? Você veja, a questão da segurança pública chegou a níveis alarmantes. É fato que essa crise da segurança pública não é um problema isolado só do Rio Grande do Norte, é fato também que isso não foi criado na gestão atual, mas é fato que a gestão atual se mostrou totalmente incapaz, pelo menos de minimizar, está entendendo, o problema da violência no nosso estado. Pelo contrário, ela aumentou de forma desmedida, né? A cada ano, o número de homicídios, de assaltos, aumenta de forma assustadora comparando com o ano anterior. E olhe que nós estamos falando de um governo cujo gestor se autoproclamava como o governador da segurança pública, né? É um desastre, é um desastre. A saúde também é outro drama do ponto de vista da assistência à saúde da população. Então, por isso que, repito, né, nossa decisão com relação ao governo do Estado, e se eu vier a tomar essa decisão, que não descarto, não vai ser porque eu tenho 4 anos de mandato de maneira nenhuma, não se trata disso, né? Se trata de levar em consideração e me sentir, tá entendendo, em condições, né, de liderar um processo político no Rio Grande do Norte capaz de, a curto, a médio e a longo prazo, apontar saídas concretas, alternativas concretas para tirar o Rio Grande do Norte do fundo do poço, desse atoleiro em que ele se encontra. Repito, sem promessas miraculosas, né, sem essa de salvador da pátria, né? Agora, fazer isso através de um debate franco, muito transparente, ou envolvendo a sociedade, é preciso você discutir com os movimentos sociais, com o funcionalismo. Está aí o problema do calendário de pagamento. Esse governo é tão incompetente, é tão inapetente esse governo, que sequer aquilo que é básico, corriqueiro, que é pagar os salários dos servidores em dia, ele consegue. 2 anos nessa pisada. Você já pensou o que é a professora aposentada, coitada, o servidor, chegar no final do mês e não poder mais contar com aquele dinheirinho, o transtorno que isso causa, porque é uma questão de sobrevivência. É a comida, é o aluguel, é a luz que precisa ser paga, né? E sem contar também o efeito cascata que esse atraso no pagamento dos salários provoca com relação ao comércio, à economia local. Então, assim, Pinto, esse governo, repito, é tão desastroso, é tão incompetente, que sequer, né, manter o pagamento dos salários em dia conseguiu. Sem contar também que o governo não consegue garantir o custeio, a funcionalidade, né, dos serviços básicos essenciais, como já mencionei aqui, de segurança, saúde e etc. Daí porque, repito, o que nós temos que fazer é um debate muito qualificado, com muita responsabilidade, pé no chão, envolvendo desde os movimentos sociais, envolvendo o setor produtivo, o setor empresarial, chamar as demais instituições representativas da sociedade, junto com as forças políticas no campo progressista, e aí, repito, traçar, né, um programa de governo que dê resposta à questão da democratização
da gestão, a questão da cidadania, a questão das políticas públicas, a questão da crise hídrica, do desenvolvimento sustentável, etc. Senadora, um dos possíveis adversários da senhora, que é o prefeito de Natal atual, Carlos Eduardo Alves, ele já sinalizou como é que ele vai tratar a possibilidade do enfrentamento nas urnas. Ele começou via Twitter a associar justamente a senhora, o deputado Fernando Mineiro, por ter participado no mesmo palanque com o Robson Faria da última eleição. Olha, eu acho que ele deveria, em primeiro lugar, ele deveria se explicar, porque em 2014 ele fez a opção exatamente de fazer parte daquele famoso acordão, né? O acordão que a senhora se refere é? Sim, o acordão em torno do primo dele, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, né? Aquele acordão, 18 partidos, né? Todas as classes empresariais ali reunidas, etc. Ele que, né, se auto-intitula como político progressista, mas ele preferiu foi ir para aquele acordão. Na verdade, Pinto, naquele momento, veja bem, nós fizemos aquela aliança com o PSD, levando em consideração exatamente isso, que foi a única alternativa que nos restou diante daquela conjuntura que ali estava colocada, né? Agora, também levando em consideração um projeto, foi discutido, né, com o PT e com a população um programa de governo. Infelizmente, o que foi que aconteceu? O governador que aí está frustrou todas as expectativas, não foi só do PT, foi da maioria da população que votou nele. Mais do que isso, traiu quando aderiu ao governo golpista, né, naquele processo de impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma. E o fato é que, veja bem, ele frustrou as expectativas do povo do Rio Grande do Norte, não só do PT, quando não conseguiu realizar as promessas de campanha, né, que ele pactuou com a população do Rio Grande do Norte. Eu dou aqui um exemplo, a segurança pública. Ele se autoproclamava como o governador da segurança pública, que ia ser o melhor governador da segurança pública do Rio Grande do Norte. Dispensa comentários. Nós vivemos uma das mais graves crises em matéria de falta de segurança pública no Rio Grande do Norte. Outra promessa dele, dizia que ia despachar até nos corredores do Hospital Valfredo Gugel. Infelizmente também não conseguiu responder. Então nós estamos tratando desse assunto, repito, né, com muita transparência, está entendendo? E com muita responsabilidade e com muita seriedade. Não existe nenhuma contradição da nossa parte. Senadora, vamos falar aqui, eu sei que a sua agenda está corrida, para a gente encerrar aqui, queria que a senhora falasse a Justiça marcou para o dia 24 de janeiro a questão do julgamento do presidente Lula, que os juristas aí se dividem. Uma parte diz que ele pode se tornar inelegível, outra parte diz que não, que caberá recursos e que o ex-presidente Lula poderá voltar a disputar as eleições. Queria ouvir a sua opinião. Primeiro, aqui... dizer que isso é um absurdo, né? Porque essa celeridade inédita que o Moro e o Tribunal Regional da 4ª Região adotou, marcando o julgamento do presidente Lula para o dia 24 de janeiro, só tem uma explicação, né? Que é caçar os direitos políticos do presidente Lula. Porque, veja bem, né? O presidente Lula, a defesa do presidente Lula tem sido muito assertiva no sentido de mostrar claramente a sua inocência. Portanto, né, repito, marcar esse processo para o dia 24 de um casuísmo sem tamanho, né, sem tamanho. E se Lula, por exemplo, for condenado sem provas, né, vai ficar escancarado, comprovado a natureza política desse processo. Porque, como você já mencionou aqui, na verdade, eles querem condenar o Lula, mesmo sem provas, para impedir, né, dele estar na cédula eleitoral de 2018. Eles querem condenar o Lula sem provas,
né, para tornar ele inelegível, né? A coalizão golpista está desesperada, Pinto, porque quando ela tomou de assalto o poder em 2016, através daquele processo fraudulento que foi o impeachment contra a presidenta Dilma, o plano deles era, em 2018, eleger um dos seus para dar continuidade a essa agenda de retirada de direitos, essa política entreguista, congelamento dos gastos públicos, desmonte do Estado brasileiro, etc, etc. Só que esse plano deu errado, porque o povo quer Lula de novo. E isso é expresso em todas as pesquisas que têm sido feitas, né? Quanto maior a caçada midiática, a caçada jurídica contra o presidente Lula por parte de setores do sistema judicial brasileiro, mais o presidente Lula cresce em matéria de sentimento popular. Todas as pesquisas que têm sido divulgadas, agora nesse final de semana, mais outra rodada de pesquisa, Lula ganha em todos os cenários, inclusive no segundo turno, com folga. Então eles estão desesperados, repito, o consórcio golpista. Tanto é que eles estudam várias opções, né, para impedir de Lula ser candidato. Primeiro, é uma candidatura que os unifique. Outra seria interditar, inclusive, o próprio PT. Outra seria, sem consultar o povo, aprovar o regime semipresidencialista para tirar poderes do presidente eleito. Uma outra também que eles não descartam é, inclusive, suspender as eleições de 2018. O fato que eu quero aqui deixar muito claro, se eles pensavam que nós íamos assistir a isso calados, eles quebraram a cara. Nós não íamos e nem vamos assistir a isso calados. Está aí as caravanas do presidente Lula, né, que vai ser dada continuidade. Foi uma verdadeira explosão popular, mobilizando multidões, desde o Nordeste, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Segundo, Pinto, nós, em reunião agora do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, agora em dezembro, o PT foi muito claro no sentido de dizer claramente que nós não vamos aceitar essa perseguição contra o presidente Lula. Nós não vamos aceitar que o presidente Lula seja condenado sem provas. Se eles ousarem fazer isso, o que seria uma das mais graves afrontas à democracia e à soberania popular, vai ter reação. Porque, veja bem, eles não querem que o Lula dispute, eles não querem que o Lula vença, eles não querem que o Lula tome posse e eles não querem que o Lula governe. Lembra Carlos Lacerda no passado, né? Exatamente isso, tá entendendo? Então, veja bem, qual é a saída para isso? A saída é a mobilização popular cada vez mais forte, né, para impedir, repito, isso que seria uma das maiores afrontas não só a democracia, mas a soberania popular. O Diretório Nacional foi taxativo, né? Nós vamos agora instalar os comitês populares em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato em todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, nós queremos instalar esse comitê em todos os 160 municípios do Rio Grande do Norte. Mais do que isso, nós queremos agregar, trazer para esses comitês, não são apenas os petistas, não. Queremos trazer as personalidades no campo democrático, queremos trazer todos aqueles e aquelas que, antes de mais nada, têm amor ao Brasil. Queremos trazer todos aqueles e aquelas que, antes de mais nada, têm respeito pela democracia. Pinto, né? Deixa o povo decidir. Deixa o povo decidir. Nós não podemos, repito, deixar que aconteça com Lula o que aconteceu com Dilma. Dilma foi cassada sem haver a prova do crime que ela tenha cometido. Querem fazer a mesma coisa com o presidente Lula? Não, nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar de maneira nenhuma. Se eles pensam, repito, se eles pensavam ou pensam que nós íamos assistir isso tudo caladinhos, quebraram a cara. Eu espero, tá entendendo, que esse golpismo que está aí, sem caráter,
que não tem o menor escrúpulo, que não tem, inclusive, limites, mas eu espero, tá entendendo, que leve em consideração que se eles ousarem, repito, caçar os direitos políticos do presidente Lula e impedir dele ser candidato, eles estarão apostando numa instabilidade política grave nesse país, inclusive, tá entendendo, com rebeldia popular. Então, assim, sabe, Pinto, nós não temos, né, outro plano que não seja, por parte do PT, Lula candidato. Até porque eles sabem que Lula é o único candidato no campo da esquerda que reúne as condições, né, para derrotá-los. E é o único candidato que, inclusive, terá a capacidade de desarticular todas essas bases materiais e institucionais do golpismo que tomou conta do país, revogando essas medidas contra o povo, como a famigerada reforma trabalhista. Imagine congelar os gastos públicos por 20 anos. Isso é tirar os pobres do orçamento. Você viu aí programas importantes no campo da saúde, como farmácia popular e tantos outros, sendo desmontados. A educação, o drama que passa às universidades, os institutos federais, obras paralisadas. Então, assim, a reforma da Previdência, que eles tiveram uma derrota agora, não conseguiram os 308 votos, mas eles insistem em votar uma reforma da Previdência, com qual lógica? A lógica, mais uma vez, só de atacar o direito dos trabalhadores e trabalhadoras e do povo pobre, porque é 65 anos de idade para o homem, 63 para a mulher, significa os homens trabalhar 5 anos a mais, as mulheres 7 anos a mais, 40 anos de contribuição para ambos, homem e mulher, para ter direito à aposentadoria integral, acabar com a aposentadoria especial do professor e da professora. Então não dá, Pinto. A gente tem amor ao nosso Brasil, por isso que nós temos que ir de cabeça erguida, né, e se preparar para muita luta nesse ano de 2018. Eu tenho dito que se o ano de 2017 foi turbulento, esse 2018 será muito mais. Até porque nós estamos diante de um legislativo que é o pior legislativo da história política desse país. Pinto, essa legislatura que está terminando, ela vai entrar para a história não apenas como a legislatura que sequestrou a soberania popular através daquele processo fraudulento do impeachment contra a presidenta Dilma, mas vai entrar para a história também como a legislatura que sequestrou a soberania nacional. Estão aí vendendo o país. Né? Senadora, eu lembro quando as pessoas falam do parlamento do velho Ulisses Guimarães, quando as pessoas, e já vai quase 3 décadas, reclamavam do parlamento, ele dizia, pode piorar muito, espera o próximo. A senhora tem esperança de que o próximo seja melhor do que esse? Eu tenho esperança que haverá uma renovação, até porque, volto a dizer, né, nós temos hoje um Congresso, na sua grande maioria, acovardado. Né, um Congresso sequestrado pelo que de pior existe em matéria de fisiologismo. Um Congresso, está entendendo, que olha para o seu umbigo, ali defendendo os interesses dos grandes empresários. Ou seja, volto a dizer, nós estamos falando de uma legislatura que deu um golpe de Estado, sequestrando a soberania popular. Está aí sequestrando a soberania nacional quando estão botando o Brasil à venda. O Congresso, por exemplo, que congelou os gastos públicos por 20 anos. O Congresso que aprovou aquela famigerada reforma trabalhista. Por isso, Pinto, que eu acho que essa legislatura que está aí, que é considerada a mais retrógrada desde a época da ditadura militar, eu acho que se eles se olharem no espelho, eles vão ter vergonha do conjunto da obra, tá entendendo? Que eles estão fazendo em matéria exatamente de penalizar os trabalhadores e trabalhadoras e a maioria do povo brasileiro. Eu tenho muita esperança de que haverá uma renovação grande no âmbito do Legislativo. Inclusive o Senado. Ah, sim, inclusive o Senado, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que essas eleições de 2018, elas são eleições, está entendendo, até, vamos dizer assim, que terá um caráter até atípico, porque nessas eleições, graças a Deus, nós conseguimos manter, né, a proibição do financiamento empresarial de campanha,
Tanto é que o Michel Temer havia vetado um artigo da reforma política que limitava o autofinanciamento, mas esse veto foi derrubado. Parece um milagre, mas foi. O que é que significa isso? Significa a gente impedir que os candidatos milionários, tá entendendo? Se elejam e, portanto, afetando toda a pluralidade e a diversidade que deva ter, né, o parlamento, até porque ele deve, acima de tudo, expressar, né, as forças, a correlação de forças dentro da própria sociedade, e não como é hoje ainda, um congresso onde a presença da classe trabalhadora está ficando cada vez mais pequena lá dentro, dos setores populares, dos movimentos sociais. Por isso que, repito, essas eleições de 2018 agora, sem o financiamento empresarial e com esse limite, que é a pessoa física poder contribuir, mas no máximo até 10 salários mínimos, associado, repito, a essa crise de representatividade que o parlamento enfrenta, associado ao fato da gente ter, repito, um dos piores parlamentos em matéria de representação e de qualidade política, associado ao fato, repito, do quanto esse Congresso está aliado, né, do governo ilegítimo que aí se instalou. Não se esqueça que foi um Congresso, inclusive, que não só violou a Constituição quando aprovou aquele impeachment daquela forma fraudulenta, sem existência de crime de responsabilidade. Não esqueça que é também esse Congresso que livrou o presidente ilegítimo de 2 denúncias feitas por quem? Pela Procuradoria-Geral da República, malas de dinheiro, contas no exterior, e mesmo assim ele comprou, aliciou o voto dos parlamentares, comprando, né, o voto desses parlamentares para se livrar dessas 2 denúncias, como se livrou. Pinto, a resposta está em curso, viu? A resposta está em curso. Eu acho que o povo vai dar o troco direitinho nessas eleições de 2018. Eu confio muito numa renovação. Senadora Fátima Bezerra, queria agradecer a sua presença aqui no Potiguar Notícias, desejar boa sorte na sua carreira. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Pinto, e grande abraço aqui aos que nos acompanham nas redes sociais, né, aos telespectadores, e desejo um 2018 com esperança e fé renovada na luta para trazer a democracia de volta ao nosso país. Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Pinto Júnior para o Conexão Potiguar.